pagaram para isso, portanto tenho de exercer as funções da melhor forma. Não é nossa intenção. Não consegues ouvir? Bem que aí embaixo, ouve-se? É bom. Ok, vamos lá. És música? Conseguem-me ouvir? Não, já consegues ouvir? Está melhor. Está o dragão, está mais baixo e agora já ouves. Está bem. Bom, vamos lá. Não é nossa intenção da organização, naturalmente, já me que estou aqui a falar em nome das três associações militares e dos grupos militares. Não é nossa intenção, de todo, ter sequer a veleidade de apresentar um breve currículo do militar de Abril, que hoje aqui tanto nos honra pela sua presença. Não é de todo. Mas não podemos deixar de passar esta oportunidade, até porque há muitos jovens nesta sala, saúde-se, há muitos jovens nesta sala, para fazermos um pequeno enquadramento explicativo do papel crucial que o comandante Fernando Caldeira dos Santos teve no dia 25 de abril de 1974 e cuja coragem, discernimento e bravura, eu abro aqui um parênteses, não está aqui escrito, vou virar. Eu conheço o Caldeira dos Santos há muitos anos e ele é o anti-herói. É uma pessoa que, como qualquer pessoa que tem as características que ele tem e que alguns dos presentes têm, eu não me enquadro, não me quero incluir nesse conjunto privilegiado de camaradas, que repudia completamente a questão do heroísmo. Não há heróis. Há pessoas que, enfim, têm determinado tipo de características e que, em determinadas alturas, de forma coerente, quase desde que nasceram e até, enfim, a idades mais ou menos avançadas, como o Caldeira Santos já tem, são coerentes e tomam as posições que, enfim, depois vêm efetivamente, não são maiores, mas que vêm a marcar, como naquele dia 25 de abril, o rumo da história. E, portanto, eu peço desde já desculpa a ele, porque, inclusive, nós já falámos antes de irmos para aqui, ele disse, não te metas, não é mar em guerra, quer dizer, dá uma porrada e, portanto, não te metas por águas que enfim, sabes nadar mal, e, portanto, não te metas por aí. Mas eu tinha que fazer isto. E, portanto, volto a dizer, há muita gente nova nesta sala. E, portanto, eu quero fazer um pequeno enquadramento muito pequenino, explicativo do papel que o Caldeira Santos teve no dia de 25 de abril. E cuja coragem, discernimento e bravura terão por si só, as palavras são nossas da organização, neste caso, por si só terão determinado em grande medida o sucesso da operação militar do dia 25 de abril. Não é exagero nenhum aquilo que eu estou aqui a dizer. Na verdade, o comandante Fernando Caldeira Santos era o imediato. Para quem não saiba o que é um imediato, o imediato é que funciona como o segundo comandante de um navio de guerra. Então o Caldeira Santos era o imediato da fragata Gato Coutinho, que no dia 25 de abril de 1974 rumava a uma missão da NATO. E foi mandado regressar e tomar posição frente ao terreiro do Paço, onde estavam localizadas, como todos sabemos, as tropas de Salgueiro Maia. O objetivo do mandato regressar e dessa localização foi conhecido minutos depois. E foi rapidamente bem conhecido. Fazer fogo e condicionar as tropas de Salgueiro Maia. A ordem de abrir fogo, dada pelo comandante do navio, na altura, ele era o segundo comandante, a ordem de abrir fogo, dada pelo comandante do navio, o imediato, hoje aqui presente, num ato da maior coragem e heroísmo, recusou-se a fazê-lo. E recusou-se a fazê-lo, dando dessa forma também o exemplo máximo a todos os restantes oficiais do navio, presentes naturalmente a bordo, que, um a um, se recusaram igualmente a fazer fogo, instados que foram pelo comandante do navio. Nada mais, eu acho que tenho de acrescentar. Imaginem a situação que se gerou na altura, há filmes, há tudo, cais das colunas, uma fragata, é um
um sistema de armas brutal, com a capacidade de derreter, literalmente, o passo notava Salgueiro Maia e as tropas de cavalaria. Nada mais vamos adiantar, deixando apenas uma questão em relação à qual, felizmente, reitero, felizmente, nunca obteremos respostas. Que resultado, certamente, muito nefasto, teria tido 25 de abril de 1974, se este homem que temos aqui à nossa frente, o comandante Fernando Caldeira dos Santos, não tivesse heroicamente, eu peço desculpa, mas eu tenho que repetir isto várias vezes, desobedecido à ordem de abrir fogo naquele momento. Sem mais palavras e adjetivações desnecessárias, até por muitas que fossem, nunca lhe fariam justiça, é com enorme orgulho e indisfarçável emoção que dou agora a palavra ao comandante Fernando Caldeira dos Santos. E amigos, as minhas primeiras palavras vão para os líderes das associações que, com dedicação, competência e muito trabalho, têm defendido os interesses dos seus associados. Bem-aja, 50 anos estão passados e se Salgueiro Maia estivesse entre nós, de certo voltaria a dizer: o Estado aqui se chegou. Há 50 anos, Portugal vivia debaixo de um regime ditatorial do Partido Único, em que a censura, a repressão e os abusos da polícia política representavam instrumentos de atuação do Estado. O analfabetismo e a pobreza faziam parte do nosso cotidiano. O país travou uma guerra colonial de 13 anos, de que resultaram cerca de 9.000 militares mortos, cerca de 30.000 feridos da guerra evacuados, perto de 14.000 deficientes físicos e mais de 100.000 militares com problemas traumáticos de guerra. Não esquecendo os que, com todo o direito, lutavam pela sua autodeterminação e independência. Esta guerra e a ditadura comprometeram o futuro de milhares de jovens e deixou o nosso país isolado na cena internacional. 50 anos passados, com avanços e recuo na sociedade portuguesa, e apesar das lágrimas que de quando em quando vamos vertendo por ver alguns dos valores e princípios de Abril maltratados, a nossa geração pode dizer com orgulho que mereceu a pena hipotecarmos as nossas carreiras para devolvermos ao nosso povo um Estado de Direito. O 25 de Abril originou mudanças profundas no sistema político, na economia e também na cultura. Pena que não tenha havido uma revolução de mentalidades de grande parte da sociedade. Mas convém recordar algumas das conquistas de Abril, pois há cerca de 1 milhão de cidadãos portugueses que se dizem antissistema e que ou não viveram Abril ou são mesmo contra o Estado de Direito. Com Abril, conquistámos a liberdade de expressão, de pensamento, o direito de manifestação, a liberdade política, formação de partidos políticos democráticos, o conhecimento dos povos africanos à autodeterminação e independência e o direito a votar livremente. Portugal passou a ser respeitado no seio das nações e os portugueses passaram a ter orgulho deste novo país. É verdade que não devemos viver do culto do passado, mas também não conseguiremos viver o presente e projetar o futuro se esquecermos o nosso passado. Hoje, passados 50 anos, a única certeza que temos é a incerteza em que vivemos. No entanto, apesar da longevidade dos que em Abril disseram presente, não podemos ficar amorfos
e desistir dos nossos sonhos em prol de um mundo melhor. Temos o direito, o dever e a obrigação de exigir dos políticos a defesa de serviços públicos de qualidade, de uma comunicação social livre e imparcial, de uma democracia participativa e de fazer frente aos ataques do neoliberalismo. A nossa democracia defronta-se com ameaças e mostra vícios estruturantes, embora ainda não tão relevantes como noutros países europeus, em que o fantasma do regresso do fascismo sobre novas formas já tomou corpo. A defesa da democracia impõe uma ação ofensiva de correção de erros e aprofundamento da própria democracia. As pessoas sentem-se cada vez mais longe da responsabilidade efetiva pela vida política, vendo que os grandes interesses e as elites influenciam determinantemente as decisões políticas e a legislação e que o poder dos representantes eleitos não é obrigado a prestar contas. A vida política transformou-se num espetáculo e os seus agentes em vedetas de TV. Os critérios de marketing político-partidários sobrepõem-se às propostas programáticas. Hoje vivemos uma crise na comunicação social. Hoje um fator central de condicionamento do cidadão. Os interesses jornalísticos, o sensacionalismo, o gosto pela pequena política e pela intriga tendem a dominar a discussão política mediada pela comunicação social. Outra ameaça tem a ver com a chamada judicialização da política. O alinhamento da democracia formal alimenta a demagogia da ultradireita ou o autoritarismo que nos países formalmente democráticos tem vindo a articular-se com a política neoliberal. A defesa da democracia exige a correção dos seus vícios e o combate ideológico aos seus principais inimigos, a ultradireita e a ideologia neoliberal. Torna-se urgente avançar para um modelo em que os cidadãos, para além de exercerem o voto para as eleições dos seus representantes, também participem concretamente na própria ação política com a representação mais direta do que tem vindo a ocorrer. Cada vez é mais importante o diálogo entre o Estado e a sociedade civil, que reconcilia as pessoas com a política, contra a corrupção e a promiscuidade política com os negócios. É fundamental fomentar uma visão progressista do serviço público e do papel da cidadania. Paul Polman, antigo diretor-geral da Unicef, disse um dia que muitos falam que esta é uma crise de mudança climática, de desigualdade ou de segurança alimentar, mas a crise é outra. A maior crise que o mundo enfrenta é a da ganância, da apatia e da preocupação exclusiva com o interesse próprio. Precisamos de lideranças morais mais humildes e humanas, que coloquem a pessoa à frente dos outros interesses. Camaradas e amigos, como militares, aprendemos que para se exigir dos outros, primeiro temos que exigir de nós próprios. E se queremos ser respeitados, primeiro temos que nos respeitar. Assim, que quem nos governa e lidera nunca se esqueçam destes princípios básicos da liderança. Viva o 25 de Abril, viva Portugal!